Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 28 de julho. HIV, médicos anunciam o quarto caso de cura no mundo. Veja também, FBI eleva a projeção do PIB brasileiro em 2022, mas reduz para 2023. E ainda, Zagallo é internado com infecção respiratória. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E antes, já que nós estamos falando de multiplataformas, que são as nossas mídias sociais, você já nos segue nas mídias sociais? Ainda não? Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai, usando sempre o mesmo nome, que é tvtododia.oficial. Siga a gente, é bem fácil, assim você receberá as notificações imediatamente quando entrarmos no ar ao vivo com algum programa. E você não perde, desta forma, nenhum minuto de programação. Mas não é só de mídias sociais aí que nós fazemos presença. Nós também temos o portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br. E lá você confere as notícias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Feito aí por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção, com qualidade e pensando aí em mantê-lo sempre muito bem informado. Então, acompanhe também aí o portal da Rede Todo Dia para você aí ter as informações quentinhas ao longo do dia. Você gosta do formato impresso, mas não é sempre que tem ele em mãos? Isso já deixou de ser um problema. Por quê? Através deste QR Code aqui, basta você apontar a câmera do seu celular ou mesmo do seu tablet, que você descarregará a versão digital daquele jornal impresso que você já está acostumado. E sabe por quanto? Nada, de graça. É mais uma utilidade aí pública que o Todo Dia faz para você. Deixa você aí muito bem informado sem cobrar nada por isso. Olha que maravilha, né? E para participar do nosso programa também é muito simples. Olha aqui o nosso GCzinho com o telefone. Basta você mandar a sua mensagem de texto, tá? Vou deixar bem especificado para você. Mensagem de texto para o 992388799. Mande o seu recadinho, mande aí a sua mensagem de boa tarde, de crítica, de sugestão, tem alguma situação acontecendo no seu bairro ou na sua rua ou ainda na sua cidade que você gostaria de tirar isso a limpo, manda para a gente que nossa equipe aí de reportagem irá fazer uma matéria, irá investigar esse caso. Está bem? Só quero deixar bem frisado, mensagens de texto, tá bem? Nós não podemos ouvir áudio e nem atender o telefone, porque senão sai no ar. Então, mande aí a sua mensagem de texto que nossa equipe acompanha constantemente as mensagens escritas e nos informa, tá bem? Dito isso, então vamos começar aí o nosso primeiro bloco informativo, falando aí de um instituto de pesquisa que entrevistou nos dias 20 e 21 de julho mais de 1.900 jovens para fazer a pesquisa eleitoral. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa para a sucessão de Jair Bolsonaro do PL entre adolescentes e jovens de 12 capitais. Isso foi feito aí pelo Instituto Datafolha. O petista tem 51% ante 20% do presidente e 12% do pedetista, Ciro Gomes. O Instituto fez perguntas sobre eleição e política a pessoas com idades entre 16 e 29 anos, nos dias 20 e 21 de julho, numa pesquisa à parte de seu levantamento periódico sobre a corrida presidencial, que está
sendo realizada nesta semana em todo o país e será divulgado, então, deve ter sido divulgado aí na tarde dessa quinta-feira, ou virá, então, na decorrência aqui de hoje, né? Quinta-feira, dia 28. Nessa pesquisa, em separado com jovens, foram ouvidos 935 eleitores dessa faixa etária em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E o trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 05688/2022. E saindo das eleições e indo para a Europa, a maioria das geleiras de montanhas do mundo está derretendo por causa das mudanças climáticas. E os Alpes europeus estão a caminho das maiores perdas de neve nos últimos 60 anos. Vamos acompanhar essa matéria feita pela TV Brasil. São especialmente vulneráveis porque são menores e têm pouca cobertura de gelo. Por lá, as temperaturas estão subindo em torno de 0,3 graus Celsius por década, 2 vezes mais rápido do que a média global. Desde o inverno passado, que trouxe pouca neve, os Alpes passaram por 2 grandes ondas de calor, inclusive este mês, com temperaturas próximas a 30 graus. O glaciologista Andreas Linsbauer normalmente desce as trilhas da enorme geleira Morteratsch, na Suíça, no final de setembro. Mas este ano, ele precisou fazer trabalhos de manutenção de emergência 2 meses antes. Os postes de medição que ele usa para rastrear as mudanças de profundidade da neve correm o risco de cair à medida que o gelo derrete. E agora ele precisa fazer novos furos. Esta turista belga conta que esteve na geleira Morteratsch há 15 anos e hoje vê que a neve se foi e os rios nas montanhas não estão mais lá. E ela conclui: todo mundo sabe que há aquecimento global, mas você percebe que aqui o negócio é real. Sem neve, a geleira perde proteção. Isso porque, além de repor o gelo perdido durante o verão, a cobertura branca reflete a luz solar de volta para a atmosfera. Para os cientistas, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, as geleiras dos Alpes devem perder mais de 80% da massa atual até 2100. E segundo um relatório das Nações Unidas, muitas desaparecerão por causa do aquecimento global de emissões passadas. E vamos falar de esperança? Médicos anunciaram então o 4º caso de cura no mundo do HIV. Um homem que tem HIV desde a década de 1980 passou nos Estados Unidos por um transplante de medula óssea de um doador resistente ao vírus. Um homem que vive com HIV, então, desde a década de 80, foi curado, dizem os seus médicos, e esse é apenas o 4º caso no mundo. Ele recebeu esse transplante aí de um senhor de 66 anos, que pediu para não ser identificado e parou de tomar os medicamentos para o HIV. Ele disse estar mais grato pelo vírus não poder ser encontrado em seu corpo. O homem ficou conhecido como o paciente City of Hope, Cidade da Esperança em português, em homenagem ao hospital onde foi tratado em Duarte, na Califórnia. Muitos de seus amigos morreram de HIV no passado, antes que os medicamentos antirretrovirais pudessem dar a essas pessoas uma expectativa de vida quase normal. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, afeta o sistema imunológico do corpo e ele pode levar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e dificultar a defesa do corpo contra infecções. Em um comunicado, o homem disse que quando foi diagnosticado com HIV em 88, como muitos outros, ele pensou que era uma sentença de morte, nunca imaginando que viveria para ver o dia em que não tivesse mais o HIV. Ele recebeu o transplante de medula óssea não para tratar o HIV, mas porque desenvolveu leucemia aos 63 anos. A equipe médica responsável pelo seu tratamento
decidiu que ele precisava do transplante para substituir a sua medula doente por células normais. Por coincidência, o seu doador era resistente ao HIV. Olha que coisa, né? Isso acho que foi a maior loteria da vida dele, né? Porque além de conseguir ter o seu corpo aí uma resistência para suportar a quimioterapia, que não é fácil, só quem passou ou quem teve alguém na família que passou por isso sabe o quanto isso prejudica a pessoa, né? Ele teve a felicidade, a dupla felicidade de resistir à quimioterapia, de ter aliás, uma tripla felicidade, né? Também teve a remissão ali do câncer, né? Porque zerou a sua medula óssea ao ponto que ele pudesse receber o transplante. E aí, quando recebeu o transplante, descobriu-se que o seu doador, ele é resistente ao HIV. Olha, isso é melhor do que ganhar aí numa loteria, não? Ele teve de volta aí a sua condição de vida normal. Parabéns a ele, aos médicos que com certeza vão estar acompanhando bem de perto, estudando melhor aí a medula do doador e também aí do receptor. E esperamos que esse seja um bom sinal para os próximos anos, né? Para que isso consiga ser disseminado e assim, né, ir diminuindo gradativamente aí os casos dessa terrível doença. Mas vamos falar, já que falamos de esperança humana, vamos agora falar da esperança de uma cadelinha, a cadela Macarena, aí, que ela foi treinada por um criminoso para atacar pessoas enquanto roubava as vítimas na zona sul do Rio de Janeiro. Ela está em um lar temporário e desde a prisão do suspeito, foram mais de 150 ligações de candidatos a dono da Macarena. Ela também recebeu a visita da inspetora da Polícia Civil, que foi mordida em uma das ações. Vamos acompanhar essa matéria feita pela TV Brasil. Maca, olha só, que coisa mais linda essa cadela. Vê se ela é brava, olha isso, que coisa mais gostosa. Meu amor, eu sou muito linda, ó. Eu nem lembro que eu mordi a perna dessa moça, nem lembro. O encontro com a Macarena hoje tinha que acontecer, né? Eu me fiquei muito emocionada. Eu amo pastor. Eu tive pastor a minha vida inteira. A princípio eu deixei ela me cheirar, mas logo eu estava abraçando ela, dando um monte de beijo. Então foi muito bom, porque ela vai ficar feliz agora, ela vai ser bem cuidada. Foi um encontro que tinha que acontecer para esse desfecho tão positivo dessa história. Uma cadela dócil, né? Que não tinha ali nenhuma... Não tinha por que, né, atacar as pessoas. Ela era usada como instrumento intimidatório pelo marginal para assaltar as pessoas. É uma maldade, né? Ensinar o cachorro a ser ruim para atacar as pessoas. Ensinar a desenvolver aí um ódio, alguma coisa. E a gente vê ali o quão dócil ela é. Tomara aí que essa cadela aí tenha uma boa família, né, que a acolha a partir de agora e dê um lar carinhoso, né, e não criminoso como ela tinha antes. E vamos falar das projeções econômicas brasileiras? Pois é, o PIB brasileiro, o FMI, elevou então a expectativa aí para o nosso PIB, o Produto Interno Bruto. O FMI refez os cálculos e acredita que a economia mundial vai crescer menos que o previsto este ano. E o fundo também projetou mudanças para a economia brasileira. Segundo a FMI, a alta será menor do que se esperava no ano que vem e maior neste ano. Vamos ver mais esta matéria feita pela TV Brasil. Em um relatório publicado nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional indica que o crescimento da economia brasileira será de 1,7% em 2022, acima da taxa de 0,8% divulgada em abril. Neste mês, o governo federal também aumentou a previsão de crescimento do PIB para este ano, de 1,5% para 2%. Em relação às perspectivas globais, o FMI afirma que a economia mundial enfrenta riscos e alerta para a inflação
inflação, em especial nos Estados Unidos e nas principais economias europeias. O maior motivo, a pandemia de Covid-19 e as repercussões negativas dos conflitos na Ucrânia. De acordo com a previsão do FMI, o crescimento mundial desacelerou de 6,1% em 2021 para 3,2% este ano. Bom, e com esta informação positiva aí sobre o crescimento econômico do Brasil, nós vamos agora para um breve intervalo, mas é algo rapidinho, tá? Daqui a pouco nós voltamos aí, que ainda temos o Direto da Redação com os jornalistas da Rede Todo Dia, temos a previsão do tempo, temos plantão policial, enfim, temos ainda muita coisa para tratar com você. Mas é rapidinho, daqui a pouco nós estamos de volta. Don't hang up. One of our students was abducted. Who are you? You know all our names. Hang up the phone! There's a combination lock. You're getting out of here. Creepiest damn thing. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta e agora abrindo o segundo bloco, falando do Direto da Redação, com os repórteres aí da Rede Todo Dia. E abrimos o Direto da Redação para dizer aí sobre a fiscalização dos radares. O IPEM-SP, que é o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, efetuou nesta quarta-feira a fiscalização de radares em vias de Americana. O objetivo é verificar se a velocidade que o radar marca nos veículos está correta e de acordo com a legislação. E quem tem as informações é a repórter Natália Lima. Vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço, mais uma vez, a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Prontinho, já resolvemos aqui e agora vamos então para
para a matéria aí gravada pela Natália Lima, que fala sobre o IPEM, que veio para a Letícia, né? Então vamos então para a próxima matéria, que é da Letícia, que é sobre o relatório que coloca as barragens em situação de risco e dano potencial. No estado de São Paulo, a Agência Nacional de Águas apontou para 12 barragens que causam maior preocupação. 2 são em Sumaré, e quem tem os detalhes sobre o assunto é a Letícia Santin. O relatório da Agência Nacional de Águas, a ANA, colocou barragens de Sumaré na categoria de risco e dano potencial associado altos. A instituição divulgou o estudo na segunda-feira com dados sobre a fiscalização de barragens no país. No estado de São Paulo, a agência elencou 12 barragens que causam maior preocupação. Entre elas, 2 são de Sumaré. As barragens Horto Florestal, no Jardim Paulistano, e Marcelo Pedroni, no Parque Franceschini, apresentaram risco e dano potencial altos de acordo com o relatório. A categoria de risco tem foco na estrutura da unidade e a de dano potencial associado foca na área afetada ao redor do empreendimento. Entretanto, as barragens com situação classificada como mais preocupantes não necessariamente apresentam risco de rompimento de acordo com a ANA. A Prefeitura de Sumaré informou em nota que realiza ações preventivas nas barragens e áreas ambientais. De acordo com o comunicado, as barragens passam periodicamente por inspeção da Defesa Civil Estadual em conjunto com a Municipal. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Obrigado, Letícia. E agora vamos falar aí sobre a fome, né? O repórter Henrique Fernandes esteve na favela do Zincão e conversou com moradores dessa área carente que sofre com a falta de oportunidades, condições de vida precárias e também com a fome. Vamos ver essa matéria especialmente aí feita pelo Henrique Fernandes. Americana hoje é considerada uma das melhores cidades para se viver, mas à margem da Avenida Florindo Sibim tem a favela do Zincão, onde as pessoas passam por necessidades e até mesmo falta o que comer na mesa dos moradores. A reportagem do Todo Dia conversou com os moradores e com líderes da comunidade que contam um pouquinho de como é a realidade de se viver nessa favela aqui em Americana. Ismael é um senhor de 78 anos. Ele mora sozinho na entrada da favela há cerca de 2 anos. Ele conta que as condições não são ideais e está com um armário da cozinha praticamente vazio. E a gente dá, como se diz, o braço a torcer, né? Você não tem mais do que aquilo ali, você tem que viver com o que você tem, né? Para não se endividar, não fazer conta, ficar devendo para os outros. Sem dinheiro você não enche nem a barriga que terá o armário, né? O Todo Dia conversou com Dona Rose, uma líder ali na comunidade, que ajuda muitas famílias que vão até ela em busca do necessário, como arroz e feijão. É difícil, né? Mas muita gente passa assim, necessidade, tem uns que recebe, outros já não tem. Tem gente que não tem nem o arroz para pôr no fogo, né? Então, pelo que a gente ganha, é pouco, na verdade, mas como eu sou sozinha, né? Eu faço de tudo para poder passar o mês. Mas tem gente que não passa nem um mês, né? Porque é gás, é uma coisa, é remédio. Eu mesmo gasto também com remédio, né? Que eu preciso. E eu não tenho aposentadoria, eu não sou aposentada, tenho 61 anos e não sou aposentada. Então eu peço para vocês, que vocês puderem ajudar a gente aqui do Zincão, a gente agradece. É um relato de cortar o coração, né? Ver aí pessoas que estão à mercê da própria sorte, porque não tem uma ocupação, né? Não tem um emprego, também não tem direito à aposentadoria e vivem na medida do possível um dia de cada vez, sofrendo, suportando aí discriminações diversas e principalmente, né, tendo que suportar a fome. Então, você aí de casa que acompanhou essa matéria, se você tiver condições de doar um pacote de arroz, um pacote de feijão, itens básicos
itens básicos aí de comida para os moradores desta favela, você estará ajudando muita gente a driblar a fome, porque não está sendo nada fácil. Nós sabemos aí o quanto que subiu o preço dos alimentos, né? A inflação dos alimentos é a inflação mais perversa que tem. E nos supermercados, do início do ano até agora, os preços triplicaram. E para nós que estamos empregados, que temos uma renda, se para nós está difícil, imagina então para essas pessoas que não têm um emprego para tirar dali uma renda fixa e digna para se manterem e não tem com quem contar. Então você aí de casa que puder, separe alguns itens, alguns itens básicos, principalmente arroz, feijão, um fubazinho, para fazer uma polenta, que também ajuda. Leve até o Zincão, que essas pessoas, elas estão carentes de tudo e elas poderão, com certeza irão, fazer o que elas podem, que é agradecer muito e ter uma dívida de gratidão com vocês. Neste momento difícil, mais que nunca, eles contam com a nossa solidariedade. E agora vamos para Paulínia para falar aí do primeiro caso de varíola dos macacos que foi confirmado no município, com um jovem aí de 27 anos que está sendo monitorado pelas autoridades sanitárias, e quem tem as informações é a repórter Ellen Santos. Infelizmente, mais um caso de varíola dos macacos na região. A Secretaria de Saúde de Paulínia informou na noite desta terça-feira que foi confirmado através de exame laboratorial o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. A doença foi detectada em um jovem de 27 anos com quadro clínico estável. Ele é acompanhado pelo Serviço de Saúde da rede privada de Campinas. O paciente também está sendo monitorado pelas autoridades sanitárias de Paulínia, segundo a Prefeitura. Ellen Santos, para o Todo Dia News. Obrigado, Ellen. E agora sim, estamos com a reportagem aqui da Natália Lima no jeito, funcionando direitinho, então vamos voltar para ela, que seria sobre o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, que efetuou nesta quarta-feira a fiscalização de radares em vias do município. O objetivo é o de verificar se a velocidade apontada pelos radares está corretamente aí marcando ou se está com algum desvio, E de acordo aí com o que preconiza a legislação. Então vamos acompanhar essa matéria feita pela Natália Lima. Na manhã desta quarta-feira, os radares da Avenida Silos, aqui de Americana, passaram por fiscalização do IPEM, que é uma autarquia do governo de São Paulo. Essa fiscalização acontece em todo o estado, já que, segundo a portaria do Inmetro, é obrigatório a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o radar passar por um reparo. Caso o equipamento seja aprovado, ele recebe um certificado válido por 1 ano. E quando ele é reprovado, a empresa fabricante é notificada para corrigir esse erro. Natália Lima, para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E olha só, a situação está crítica para o Banco de Sangue de Americana. O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi está precisando de doação do tipo O, positivo e negativo, cujos estoques estão praticamente zerados. O agendamento para doação pode ser feito por meio do aplicativo Sangue Amigo, disponível nos sistemas Android e iOS, e também pelos telefones 3468-1739 e 991481067. Este último é um WhatsApp, tá? Então vou repetir para você. Telefone 3468-1739 para você ligar e fazer o agendamento, ou pelo WhatsApp
9148-1067. Os doadores devem comparecer ao local utilizando máscaras e sem acompanhantes, até a Avenida da Saúde, número 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. A entrada é separada do restante do hospital, portanto, o doador não tem contato com outros pacientes. E para fazer a doação, é preciso ter se alimentado bem e não estar em jejum, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, não fumar 2 horas antes, pesar mais de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos de idade. Quem tiver entre 16 e 17 anos deve estar acompanhado pelo seu responsável legal e ter feito repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, além de evitar o consumo de alimentos gordurosos e apresentar um documento oficial com foto. É muito importante que os doadores compareçam no dia e horário agendados. Se não for possível comparecer, o setor pede para que o doador ligue com antecedência e solicite o cancelamento, pois dessa forma será possível oferecer horário na agenda de outras pessoas. Está bem, então? Esse também é uma ação necessária. É muito importante. O sangue, ele é utilizado para pacientes que estão precisando passar por uma cirurgia, para pacientes com câncer que precisam fazer a reposição, para pessoas que se acidentaram gravemente e são conduzidas para o hospital. Há uma série de necessidades. E lembrando que tem, por exemplo, os subprodutos do sangue, né? Por exemplo, a plaqueta. A plaqueta, para fazer uma bolsa de plaqueta, precisa de 10 doadores, porque se retira de 10 bolsas de sangue. Já o sangue total, não, né? O sangue total que é de uma bolsa, ela já vai direto para a pessoa, mas também tem o concentrado de hemácias, que você então separa. Quando você separa a parte branca do sangue, essa parte vermelha, que é o concentrado de hemácias, também vai para outra pessoa. Então é importante, de uma doação, você consegue, né, ajudar aí até 2 pessoas imediatamente. Então, se você puder, se você atender aí a esses requisitos do banco de sangue, faça o agendamento, né? Ah, Danilo, mas eu não me lembro dos números de telefone, eu tenho dificuldade de guardar número. Então, instala no seu celular o aplicativo Sangue Amigo. Através do Sangue Amigo, você consegue escolher lá o dia e a hora que são melhores para você, e você estará ajudando a salvar muitas vidas, tenha certeza disso. Ah, e a doação não é restrito para apenas para quem seja portador aí do tipo sanguíneo O positivo e O negativo, tá? É para todo tipo de sangue. É que o O positivo e o O negativo são os doadores universais, tá? Então esses acabam primeiro, acabam mais rápido, mas se você tiver o A positivo, como é o meu caso, A positivo, tem o A negativo, o B positivo, o B negativo, o AB positivo, AB negativo, vá, porque todos esses são importantes. Está bem? Então agora vamos fazer mais uma pequena pausa, rapidinho, daqui a pouco estamos de volta. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS, realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar. Tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E estamos de volta, uma parada técnica rapidinha aí para tomar uma aguinha, né, e cuidar da voz, né, cuidar da garganta. Porque, né, a água, como a gente sabe, ela é essencial para a vida, ela é essencial para a saúde, não é verdade? Nós conseguimos viver até sem energia elétrica, né? Com sacrifício a gente consegue, mas sem água não tem como. E para garantir justamente o abastecimento de água em Santa Bárbara do Oeste, vão ter que ser feitos aí reparos que podem prejudicar aí momentaneamente a população até às 18 horas, devido aí aos serviços que o DAI estará realizando no reservatório do Sistema de Distribuição de Água do Jardim Amélia e de interligação na rede de abastecimento deste mesmo sistema, para atender o andamento das obras de setorização que ocorrem no fornecimento de água nas regiões do Molon e Amélia. Os bairros que podem ficar sem água são a Cidade Nova 1 e 2, Pérola, Esmeralda, São Fernando, Distrito Industrial Antônio Zanaga, Cedros, Jacira, Turmalinas, Ferrarese, Santa Rosa 1 e 2, Europa, Chácara Barbosa, Fresarim, Parque Planalto, Vila da Inês, Jardim Adélia, Jardim Amélia, Gerivá, Molon, Monte Líbano, Brasília, Pântano. Olha, são muitos bairros. Conjunto Roberto Romano, Rochelle, Laudice, enfim, são vários bairros aí de Santa Bárbara que podem ser comprometidos hoje por conta desta necessidade de manutenção. E ele solicita, então, ao departamento a compreensão de todos os moradores que, se sentirem a falta d'água, saibam que é momentânea, é só até às 18 horas e depois tudo voltará ao normal, tá bem? Então, mantenha o uso racional da sua água, não desperdice, não lave quintal, não lave moto, não lave carro, não lave roupas. Mantenha a sua caixa para que você consiga ter uma reserva aí para passar, né, desse horário, porque até o sistema regularizar, pode passar um pouquinho dessas 18 horas. E para maiores informações, você pode estar ligando para o 0800 770 3459. Vou repetir para você, 0800 770 3459, ligação a partir de telefone fixo, tá? Ou pelo 3459 5910. 3459 5910, e o atendimento é todos os dias das 6 horas da manhã até a meia-noite. Ou ainda você pode mandar uma mensagem de WhatsApp pelo 999926848. Então, novamente, 999926848. O atendimento é das 8 da manhã até as 4 da tarde pelo WhatsApp. Está bem? E agora, né, chegou a hora de falarmos aí de direito do consumidor, né? Você já se sentiu enganado em alguma ocasião? Ou lesado? Ou sofreu prejuízos?
É por isso que existe a Procuradoria do Consumidor, que é mais conhecida como PROCON, e ela fiscaliza aí todos os tipos de estabelecimento quando recebe denúncias, né, da população em geral. E o PROCON de Americana realizou nessa quarta-feira uma fiscalização em 2 estabelecimentos comerciais, um posto de gasolina e uma farmácia. O trabalho foi motivado por denúncias que chegaram ao órgão de defesa do consumidor. No caso do posto de combustíveis, a denúncia se referia à revenda de combustível de origem diferente da bandeira exibida. Quando os fiscais chegaram ao local, puderam verificar que, anteriormente, o estabelecimento trabalhava sem nenhuma bandeira e agora passou a ostentar aí a bandeira da Shell, né? Ou seja, deixou de ser bandeira branca e agora ele é bandeirado pela Shell. Contudo, a informação do produto que estava sendo vendido era de uma outra marca. Então, como que pode, né? Por conta disso, a fiscalização baixou até o estabelecimento e notificou que ele contraria a legislação, efetuando então uma notificação pelo descumprimento das normas legais. Já com relação à farmácia, a reclamação era sobre a disposição correta do monitor do caixa, que gerou um auto de constatação para que o ponto comercial resolva a questão e cumpra o Código de Defesa do Consumidor. O PROCON de Americana está localizado no prédio da Prefeitura, que fica na Avenida Brasil, número 85, e atende a demanda de consumidores que tiveram seus direitos lesados. E o telefone da Procuradoria do Consumidor é o 3475-9008. 3475-9008. E falando em direitos, vamos falar também aí de polícia, porque agora chegou a hora do plantão policial. Olha, essa notícia ela repercutiu aí nacionalmente, tá? Um caso triste, né? Que envolveu aí um major da PM e uma funcionária, uma empregada doméstica, né? No Rio de Janeiro, para variar, no Rio de Janeiro. O advogado Alexandre Rangel, responsável pela defesa da faxineira Patrícia Peixoto, diz ter solicitado à polícia a adoção de uma medida protetiva para ela contra o major da PM, Bruno Chagas. Ele a agrediu no elevador do prédio, no Recreio dos Bandeirantes, um bairro nobre na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 18. E a Polícia Civil não informou o nome do advogado policial e, com a medida, a defesa solicita que o policial mantenha distanciamento de Patrícia e de sua família por no mínimo 500 metros, além do recolhimento de qualquer arma de fogo em posse dele e o afastamento da função pública. Rangel afirma que a medida é necessária para resguardar a segurança dela e de sua família e que, segundo ele, Chagas tentou contato com a família nesta segunda-feira após a divulgação do vídeo com o registro da agressão. A imagem foi captada pela câmera de segurança do elevador do condomínio onde o PM mora. Além da medida, o advogado disse que apresentou denúncia contra o major na Corregedoria Geral da Justiça do Estado e que pretende propor uma ação pelos crimes de ameaça, injúria e difamação. O advogado classificou o crime como brutal e disse que a defesa está elaborando técnicas para uma investigação própria e um inquérito defensivo. Rangel acrescentou que tem interesse em enquadrar o caso de lesão na Lei Maria da Penha com um aumento de pena para o réu por violência doméstica. Todos nós vimos, né, essa matéria repercutiu bastante, teve as imagens aí da câmera do elevador, marcando aí a agressão física, né? E é possível ver o momento em que Patrícia Peixoto ela entra no elevador às 10 horas e 17 minutos e é confrontada aí pelo major,
que aparenta discutir com a funcionária. Ao apontar o dedo para ela, minutos depois o homem chegava a manter a vítima acuada no fundo do elevador, ainda com o dedo em riste, e quando ela percebe que está muito próximo, ela o empurra e é agredida com um tapa no rosto. Segundo a faxineira, antes de entrar no elevador, ela e o major já haviam começado a discutir. Ela havia se atrasado 20 minutos para chegar ao apartamento e, segundo ela, porque cuidava da filha doente na noite anterior e perdeu a hora. Que absurdo, né? É até difícil comentar, eu prefiro até não comentar aí para não extrapolar, mas é uma situação lamentável. Bom, vamos sair um pouco dessa notícia pesada e vamos para falar de esportes, né? Solta a nossa vinheta do esporte. É uma notícia que também não é nada lá, como posso dizer para vocês, leve, suave, agradável, né? Mas é de uma figura aí, um ícone do esporte brasileiro, sobretudo do futebol, o ex-jogador da seleção brasileira, ex-técnico da seleção brasileira, tetracampeão mundial, o único tetracampeão mundial, vivo ainda, o Zagallo. Zagallo está hospitalizado desde terça-feira. O ex-treinador, que detém recorde de títulos mundiais, trata uma infecção respiratória na unidade semi-intensiva de um hospital no Rio de Janeiro. E a informação aí, ela foi confirmada, né, pela apuração. Segundo Mário César, segundo o filho do Zagallo, o nome completo do Zagallo é Mário César Lobo Zagallo, e o seu filho é Mário César Zagallo. Só tirou o Lobo, né? Então por isso que eu me confundi aqui até na hora, fui relembrar o nome dele. Mas segundo o filho do ex-treinador, o pai está lúcido e respirando espontaneamente, sem ajuda de aparelhos. Ele foi testado para a Covid-19 e teve o resultado negativo. Zagallo já tem 90 anos, é o único tetracampeão do mundo em futebol que ainda está vivo, né? Ele venceu 2 Copas do Mundo como jogador, a de 58 na Suécia e 62 no Chile, na seleção que teve ali Pelé, Garrincha, né? Esses grandes nomes, e foi campeão em 1970 e 94 no posto de coordenador técnico. Levantou a taça mais uma vez como treinador da seleção brasileira e chegou ainda em 4º lugar em 1974, foi vice-campeão em 98, em 2006 era assistente técnico quando o Brasil terminou a Copa da Alemanha em 5º lugar. É uma carreira de fato aí vitoriosa, né? Bastante vitoriosa, e sabemos, né, que ninguém é eterno, né? Infelizmente ninguém dura para sempre. Minha mãe dizia que ninguém fica para semente, né? Mas desejamos aí tudo de melhor para o Zagallo e que ele consiga superar essa infecção respiratória e viver ainda mais muitos anos, né? Eu pelo menos tenho para mim a meta de chegar aos 120. Isso porque dizem que o corpo humano, ele resiste, né, viver até aos 120 anos. Acho que teve uma pessoa que superou essa marca. Chegou aos 123 ou 125 anos. Entrou inclusive para o Guinness Book, né? Eu não sei se dá para chegar até tudo isso, mas como o 120 é garantido pela ciência, eu quero esgotar o meu prazo, quero usar ao máximo, né? Então vamos ver. Opa! E desejamos aí que o velho Lobo aí, ele consiga também superar aí essa marca, né? Passar dos 90, virar centenário e chegar aí, quem sabe, aos 120 anos. Nosso desejo aí de pronta recuperação ao velho Lobo. E chegou a hora de falarmos de tempo, né? Por quê? Até ontem foi interessante, né? O Armando Bueno mandou uma mensagem aqui dizendo que
Poxa vida, o Danilo vai marcar uma viagem justamente no dia que vai chover. Pois é, irmão, tem algumas pessoas que falam que quando lavam o carro chove, né? Eu acho que no meu caso é quando eu penso em viajar, em fazer alguma coisa, chove. Então acho que eu vou usar dessa tática aí para ver se chove mais vezes, né? Eu vou começar a marcar uma série de viagens aí. Quem sabe a gente tem essa sorte. Mas, e hoje? Né? Sabemos que no final de semana vai chover, mas e hoje? Será que já começa a chegar esse arzinho fresco para cá, pelo menos? Alguma umidade? Vamos descobrir agora aí com a Sabrina Furlan a previsão do tempo. Aí, Sabrina! E aí? Chegou chegando. Cheguei chegando. Fazendo sons. E aí? Eram fogos de artifício? Estavam dando uns estouros? Pof, 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 pof. Depende. Fogos de artifício pra gente ficar feliz pela chuva? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Eu acho que ele não tá muito feliz, não. Gente, realmente o tempo já tá começando a mudar, né? Já tá com esse clima aí. Fica predomínio de sol, parcialmente nublado, já tá ficando assim hoje. O dia tá meio esquisitinho, né? Como a gente fala, parece que vai chover. Vamos ver, a previsão dizia que era a partir de sexta-feira. Hoje é quinta ainda, mas já estamos começando a sentir essa condição de alternância, né? Nesse sol e parcialmente nublado, predomínio de sol e parcialmente nublado. Agora, devido aí à aproximação de uma frente fria que está por chegar, vamos ver, né, se chega mesmo. Essa nebulosidade, então, no entanto, é constituída principalmente por camadas finas e translúcidas de cristais de gelo na alta troposfera, ou seja, 10 km de altitude, e que atenua pouco a passagem dos raios solares, ou camadas de aspecto mais opaco nos níveis médios, seja aí 5 km de altitude, mas que ainda assim não ocupa totalmente o sol. E é isso que a gente percebe mesmo, fica parecendo que tá uma névoa, assim, fica meio opaco mesmo o céu, não fica aquele nem azul, nem cinza, fica meio esquisito. Formação de cristais de gelo? Não os cristais de gelo. Não, digo na troposfera, é a Frozen que está passando por aqui? Ah, a Frozen. Pode ser a Frozen. Será que é a Frozen? Se for, eu pediria para ela dar uma descidinha e ficar uns dias, viu? Dar uma congelada, porque esse calor tá me matando. É, né? É verdade. E tá abafado. E o duro que com essa mudança, a gente sente esse abafamento, né, gente? Mas é o seguinte, então, ó, como disse aí, ainda não estamos nesse nível, mas queríamos que esse gelo derretesse e ficasse bem, né, fresquinho o ar, mas por enquanto não, gente. Só que tem uma coisa, seguem elevadas aí com baixa umidade relativa do ar, então a qualidade do ar tende a se deteriorar pelo acúmulo de poluentes. É isso que eu estou falando, a gente tem essa sensação que tem uma névoa, que está poluído, que está fumaciado, mas não é isso. É por causa dessa, justamente o que está explicando aí, né? Essa dificuldade da passagem dos raios solares, e aí a gente não tem nem um céu azul, nem um céu nublado, fica, né? Parece que está tudo caindo, os poluentes estão caindo, exatamente. Posso dar uma dica? Tem gente que gosta quando chove, se o carro está meio sujo, já lava. Já deixa na chuva lá para lavar, mas não faz isso não. Sabe por quê? Porque a característica dessa chuva, quando ela vem, quando o tempo ele está assim, muito seco e alta concentração de poluente, é chuva ácida. Ó, atenção, e isso pode prejudicar a pintura do carro. A chuva ela age como um lavador de gases e pega todos aqueles poluentes, vira uma chuva ácida. E ela volta. Lá, gente. Então não deixa o carro na rua. Pode queimar pintura, exatamente. Então, ó, tá vendo só? Boa dica, boa orientação, Danilo, porque, gente, as pessoas têm esse costume mesmo. E como o Danilo disse, né, tem gente que lava o carro e chove. Ele fala que vai viajar, chove. Eu sou assim também. Quando eu falo que eu vou passear ou viajar, chove. Meu marido fala assim, nem vamos planejar porque chove toda vez. E é assim mesmo. E quando você vai falar assim, eu vou tirar todos os cobertores para lavar, chove. E é isso que acontece, gente. Mas
a previsão é de chuva a partir de sexta-feira, sexta e sábado, né? Vamos aguardar. Vamos saber como que vão ficar as temperaturas para hoje nas nossas cidades aqui da região? Americana, então, 0% de chance de chuva em todas as outras cidades, viu, gente? A mínima para Americana é 16 graus, máxima de 30 graus. Hortolândia, 15 a mínima também e 29 a máxima. Nova Odessa, 16 a mínima e 31 a máxima, um pouco mais quente, abafada. 16 a mínima para Santa Bárbara e 30 para a máxima, né? 16 a mínima em Sumaré e máxima de 31 igual a Nova Odessa. Então, as duas cidades sempre estão ali juntinhas, né? Uma do ladinho da outra ali mesmo. Então, é interessante que Santa Bárbara não é igual a Americana, né? Pode ver, Americana sempre tem temperatura um pouquinho mais baixa do que Santa Bárbara. Vocês têm alguma explicação para isso? Por causa da represa. Por causa da represa? A represa, ela joga mais umidade. Ah, entendi. Porque assim, Santa Bárbara, né? Santa Bárbara não é uma cidade plana, né? Ela tem baixos, altos, né? Então eu fico pensando, né? Deveria ser até mais fresca, mas não é. Ela é quente demais, Santa Bárbara. Ela é abafada. De certo modo é meio fresca, né? Não chega a ser como Campinas. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Pega aquela região lá do Vale das Cigarras, lá, por exemplo. Esqueci o outro bairro lá de Chácaras, Cruzeiro do Sul, Caiubi. Lá tem uns baciões, né? Não, lá realmente é mais fresco. Tá geladinho. Gelado, isso. Lá é gelado mesmo. Mas se você pegar toda a região aqui de Cidade Nova, aqui tudo a divisa, Zona Leste, Molon, Mas né? sabe o que é isso, né? Muito asfalto. Muito solo impermeável. E por mais que a gente tenha arborização, tenha áreas verdes, não é o suficiente, né? Imagine São Paulo, né? E em alguns bairros, principalmente os mais populares, não tem tanta arborização assim, não. Exatamente. Porque não é só árvore na frente de casa, mas principalmente áreas verdes, né? Parques, jardins públicos. E não tem, né? A gente só vê isso em bairro nobre, já notou? Faz sentido. Em bairro popular, a prefeitura parece que não se importa com isso. Dica aí, prefeito, vamos fazer uma... Até porque Santa Bárbara investiu bastante, né? Já que teve no ranking aí qualidade de vida, né? Foi uma das... no ranking, então assim, tem bastante parque Santa Bárbara, mas realmente é para uma região assim que não está... E você sabia que uma das questões que se interfere em qualidade de vida é o número de áreas verdes, um metro quadrado de áreas verdes na cidade. Isso entra inclusive no ranking de felicidade, sabia? Olha! Porque... porque existe a árvore da felicidade, né? Isso faz sentido. Na verdade é por outra questão. É que vários estudos antropológicos feitos entrevistando diversas pessoas, elas se dizem tristes quando elas estão em grandes centros urbanos e elas ficam radiantes, alegres, quando estão numa área como num parque. Não precisa estar no meio do campo, não. Pode estar num parque, mas que ela pode ali ficar descalça, caminhando sobre a grama. Entendi. Aí faz uma leitura, brinca com o filho, com o seu pet e tal. E eu não sei se você já percebeu isso, mas esse calçado que nós utilizamos, que é muita sola emborrachada e tal, quando a gente tira e pisa descalço na grama, dá uma sensação de relaxamento, né? Sabe por que isso acontece? Porque descarrega aterramento. Exatamente. Aterramento. Porque a gente fica carregado de eletricidade estática, até mesmo por conta das roupas que nós usamos, que usa muito fio sintético, né? A gente fica carregado. Exatamente. E dizem que é muito bom a gente andar descalço na grama e abraçar uma árvore, que a energia da árvore faz muito bem. Por isso que eu falei da árvore da felicidade, que existe, né? Existe até um pingente que fala que dá sorte, que é a árvore da felicidade. Por isso que eu falei da árvore da felicidade. Então. A árvore da felicidade para mim seria uma árvore de dinheiro, mas ainda não tem. Preferencialmente de libras esterlinas. Tá. E aí, a gente tem mensagem? Temos. Olha aí o Milani. Muito boa tarde, Danilo, Sabrina e equipe. José Eduardo, Angelini e Milani. Boa tarde, Milani. Como é que você tá? Depois manda pra gente aí uma mensagem dizendo se está indo tudo bem, se tá com saudade da gente, né? Porque o Milani foi para outro projeto, né? Tudo de bom para você, Milani. Essa história de aquecimento global por conta de emissão de CO2
é uma bobagem incomensurável, pura burrice, coisa de esquerdopática. Olha, não concordo com você. Carlos tá? Augusto Marconi. Viu, Carlos? Não concordo com você porque nós temos excelentes cérebros mundialmente aí falando que estudam e não estudam pouco. Você tem pessoas ali, às vezes cientistas com 50 anos de idade, que simplesmente estão há 30 anos estudando isso, eles sabem muita coisa. E se você pegar os estudos, as medições feitas desde a época da industrialização, a Revolução Industrial para cá, as temperaturas globais elas vêm aumentando e vêm aumentando aceleradamente, sobretudo depois da segunda metade do século XX, onde se aumentou também a industrialização de muitos países. O Brasil mesmo sofreu um surto de industrialização e eu acredito que você não conheça bem química, tá? Mas deixa eu te explicar uma coisa, tá? Porque eu fiz química, eu sou formado em química, então eu vou te dizer só uma coisa. A poluição que sai das fornalhas, que saem dos carros, é o monóxido de carbono. Isso significa o quê? O carbono ele pode fazer 4 ligações. Quando ele sai monóxido, o óxido é do oxigênio. Então você tem lá a molécula CO. O oxigênio só faz 2 ligações. Então ele está ligado ao carbono. O carbono ainda tem mais 2 ligações que ele pode fazer. Como ele não fez, ele vai subindo, vai tentando encontrar outras moléculas para se ligar. Só que você não liga um monóxido com outro monóxido. Ele não faz essa ligação, ele vai onde? Porque a ligação é muito firme. Ele bate no ozônio. O ozônio é o O3. Ah, Danilo, mas você não disse que o oxigênio ele faz apenas 2 ligações? Exato. Só que o ozônio ele faz um tipo de ligação que é chamado de ligação dativa, que ela é um compartilhamento, ela não é uma ligação sólida, então ela é muito mais frágil. E o ozônio é aquela camada nossa que nós temos na Terra, que protege aí contra os ultravioletas e tudo mais, que agem como um protetor da forte incidência de raios solares, que protege camadas de gelo e etc. Quando esse monóxido ele atinge essa grande altitude, ele se liga com o ozônio, ele quebra. O ozônio ele deixa de ser ozônio, passa a ser apenas oxigênio estabilizado, e ele forma o dióxido de carbono, abrindo um buraco, quebrando esse filtro natural que o planeta tem. E por aí entram esses raios ultravioletas, que ultravioleta tem A, B e C. O A e o B eles são retidos pelas nuvens, o C ele passa. Quem retém o C é justamente o ozônio, e essa camada de ozônio nossa está em destruição uma área muito grande. Ela estava estacionada exatamente em cima das regiões polares, no nosso caso aqui o continente Antártido, e também ali na região da Groenlândia e Islândia, tal, aquele pessoal lá de cima, os nórdicos. E isso tem sim diminuído muito o tamanho das geleiras e vem aumentando também o nível dos mares. Tem alguns países insulares que são, por exemplo, como o Japão, que são ínsulas, que são ilhas, assim como também a Inglaterra, que eles estão tendo registros de avanço do mar sobre a terra. E alguns outros menores, ainda como Ilhas Maurício, já estão sentindo que vão desaparecer por conta do aumento do nível do mar. Se isso não é derretimento de calota polar, eu acho que não é torneira aberta, tá? Então fica aí o recado, a explicação do que é o aquecimento global. Tivemos uma aula de química com física, com tudo hoje aqui, viu? Geografia, viu, gente? Mas é assim, a gente está aqui para trazer informação, né? E para você poder entender um pouquinho. Cada um tem a sua opinião. Não, mas... porque tem muita fake news que tá virando fla-flu, né? Sim. Corinthians e Palmeiras. Então, o que eu peço para vocês em vez de entrarem nessa onda do eu acho que, dê ouvidos aí para os cientistas. Veja, tem muito material também informativo. Porque é muito fácil, é muito comum hoje a gente ser seduzido por notícias falsas. Por isso que o nosso papel é
quebrar fake news. E a gente tem que trazer a informação correta. Então, quando vem uma mensagem como essa, é nossa obrigação informar você o que é verdadeiro. Sim, sim. E não deixar que você seja enganado. E afastando aí a questão política, né? Que ciência não se mistura com política, embora a política tente usar a ciência. Exatamente. Bom, aula dada, explicação dada, e agora você reflita, tá bom, gente? Como o Sala Política, como a campanha que nós estamos fazendo aí, Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que é uma forma também de fazer vocês refletirem sobre o voto seu que você vai depositar lá em outubro para presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal, né? Então, o nosso papel como jornalistas, apresentadores, é trazer informação para que você possa tirar a sua conclusão. E nessa parte de política, nós estamos fazendo um papel primordial para que até lá em outubro, né? Agora a gente já está começando, estamos terminando aí um processo estamos aí exibindo vários políticos da nossa região, do nosso elo aqui, para trazer para vocês pensarem em quem votarem, né, para deputado estadual e federal. E fortalecer a nossa região, né? E fortalecer a nossa região. Como pré-candidatos. Agora, daqui a pouco, em agosto, nós vamos agosto, vamos entrar numa nova fase dessa campanha da Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto e também da ação política, já com os candidatos, já com as suas coligações, com os seus, enfim, envolvidos aí para falar de suas campanhas em si. E aí a gente tem um período, né, que a gente vai trazer em 45 dias aí, mais ou menos essa é a média, para você, nesses 45 dias, refletir. Porque daí depois é você que vai ter que tomar a decisão em outubro para poder fazer o seu voto consciente. Porque as convenções partidárias, elas devem acontecer até o dia 5 de agosto, que é o prazo final. Exatamente. Depois de realizar as convenções, os pré-candidatos que já passaram pelas convenções e foram confirmados, eles se tornam candidatos e eles encaminham, então, o seu pedido de registro de candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral. E daí fica entre o dia 6 e o dia 14, né? De agosto, para vir o registro da candidatura e começa a campanha política como candidatos. Dia 15 já. Dia 15 de agosto. Tá aí. E aí, até setembro, tem esse período para poder avaliar em quem vocês vão votar. E no dia 2 de outubro, você vai estar lá digitando o número do seu candidato. Portanto, é uma escolha difícil, não é fácil. Não. Você escolher quem é merecedor do seu voto, porque são 4 anos, né, que ele estará exercendo aí o alvará que você deu para ele. Exatamente. Então, nós estamos aí nessa campanha para ajudá-lo a conhecer melhor essas pessoas da nossa região. Porque aquele artista que vem pedir o seu voto, ele puxa milhares de votos. Mas depois, quando a cidade está precisando de alguma coisa, ele fala, nem sei onde é, fica lá. Foi assim, por exemplo, com a Janaína, né? Pegou 20 mil votos aqui da região e não mandou nada pra gente. Teve o Tiririca. Teve jogador aí também que parece que também está se recandidatando, né? Então, tem Teve vários. Cantor, né? Aquele Frank Aguiar e tal. Todo mundo pegou voto da região, mas eles não fizeram nada. Conhecida que, né? Enfim, mas o importante é que o nosso papel é esse. Quebrar fake news, trazer o fato verdadeiro e você tirar a sua conclusão. É isso aí. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a noite, viu? Aguardo você.